a Live SMC tem o prazer de receber aqui a doutora Camila Benevides, que já é uma parceira nossa. Como está você, doutora? Tudo bem? Tudo bem, obrigada novamente pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e espero que todo mundo que está em casa também esteja bem. Nós estamos recebendo você, doutora, aqui hoje para conversar sobre um assunto extremamente importante. É uma conquista para as trabalhadoras brasileiras, né, de todos os setores econômicos. Há uma lei que passou já pelo Congresso, já foi sancionada, então não há dúvida. Todas as trabalhadoras gestantes hoje devem sair dos seus locais de trabalho e trabalhar de forma remota em casa, no teletrabalho, home office, enfim, as várias nomenclaturas que têm esse formato de trabalho. E eu gostaria que você falasse, esclarecesse, porque eu tenho certeza que no chão de fábrica e nos outros setores ainda tem pessoas que não estão informadas sobre esse direito que é recente. Vamos falar sobre, doutora? Sim, então nós temos agora a Lei 14.151 de 2021, que é uma lei realmente muito nova, muito interessante, ela entrou em vigor no dia 12 de maio e tem, desde então, causado várias dificuldades de interpretação, várias dúvidas, então é muito interessante mesmo esse nosso encontro hoje. Essa lei, ela é uma lei bem pequena, ela tem basicamente um único artigo que fala que a mulher gestante tem o direito de trabalhar em home office, em teletrabalho, qualquer lugar à distância, sem qualquer prejuízo na sua remuneração, enquanto perdurar o estado de calamidade causado por conta da pandemia Covid-19. Tá? Tem esse artigo que garante esse direito, tem o segundo artigo que dá entrada em vigência. Pela forma como foi redigida essa lei, ela causou algumas dificuldades de interpretação, mas com certeza é um grande avanço, é um direito muito importante, porque essa lei tem como intuito garantir a saúde e a segurança da mulher gestante, bem como do bebê, do nascituro, a partir do momento que, quando ela está trabalhando da sua própria residência, ela acaba diminuindo as possibilidades de chance de contato com o vírus. Doutora, o Brasil já tem os 4 meses, né? Já é uma lei que as mães, né, recentes, elas possam ficar amamentando seus filhos por 4 meses. A partir daí, essa lei também dá alguma cobertura, porque geralmente as crianças não são desmamadas com 4 meses, muitas vezes elas seguem até 6, 7, 8 meses. E como é que fica a cobertura dessas lactantes, doutora? Então, a lei, de forma específica, não menciona as lactantes, ela fala somente das gestantes. Porém, já existe uma interpretação que diz que esse direito da gestante também tem que ser estendido a lactantes, até porque antes mesmo dessa lei já existia uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho, que a partir de uma pesquisa científica que verificou que as mulheres, né, no período puerperal, né, logo após o parto, elas têm uma modificação no seu sistema imunológico, que pode acabar possibilitando o contato com o vírus e o contágio com a doença de forma muito mais fácil. Além disso, existe também a questão de que, uma vez que a mulher pegue o vírus, pela amamentação, ela vai acabar passando para a criança. Então, como a ideia da lei é proteger a gestante e a criança, estender esse direito pelas lactantes é basicamente um resultado do que se busca com essa lei. Então, fazendo uma interpretação não somente dela, mas de outros preceitos legais que nós temos na Constituição, na própria CLT, já existem, inclusive, decisões de tribunais regionais do trabalho no Brasil que estendem às lactantes o direito também de trabalhar em home office durante o período que durar a amamentação. E isso vai ser uma questão variável, que vai depender de caso a caso, e também vai depender da situação do médico que acompanha essa gestante, indicar o que é mais adequado para a saúde dela e do bebê. Doutora, e no caso das trabalhadoras gestantes que desenvolvem uma atividade nas suas empresas, no seu local de trabalho, enfim, que não dá para fazer em casa. Você está numa linha de produção ali de uma montadora, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Como é que fazemos nesse caso?
Pois é, a lei também não esclareceu como ficou essa situação, o que tem causado bastante dificuldade das empregadas conseguirem usufruir esse direito, e também as empresas acabam querendo não aplicar por não saber quem que vai ter que arcar com essa questão financeira, porque a lei é clara que a empregada tem direito a estar afastada sem qualquer prejuízo financeiro. Existem algumas interpretações, não tem ainda uma decisão final, então vou passar para vocês decisões ou manifestações de que doutrinadores do direito nos passaram em pesquisas, tá? Então, a primeira possibilidade seria alterar a função, dependendo do que for compatível com a função dela, né? Mas ainda assim vão ter atividades que não tem como alterar a função e realizar essa atividade por meio de computador. Então, a segunda possibilidade seria antecipar férias, colocar essas horas em banco de horas. E existe ainda a possibilidade de alegar que essa é uma situação de risco, né? Assim como uma gravidez, antes da pandemia já, qualquer gravidez que fosse uma gravidez de risco, a mulher teria direito de ser afastada do trabalho para ficar na sua residência, tomando as medidas que fossem necessárias. Nesse caso de gravidez de risco, quem arcava com a remuneração era o governo federal, por meio do auxílio-doença. Então, já temos hoje algumas empresas que estão, então, analisando a situação dessa forma, fazendo um pedido perante o INSS para que essa empregada, então, fique em casa, afastada das suas atividades, mas recebendo a remuneração pelo auxílio-doença. Se não for deferido o auxílio-doença pelo INSS, em última instância, é responsabilidade da empresa arcar com a remuneração, porque isso a lei é muito clara. Ela não pode simplesmente deixar a empregada em casa sem remuneração, no momento, inclusive, em que ela mais precisa dessa fonte de renda para se manter e para manter também o sustento do seu bebê, do seu nascituro. Então, essas são as possibilidades que estão sendo aplicadas no momento, mas, reitero, não temos ainda uma decisão definitiva, não existe uma regulamentação, uma forma de atuação mais clara. Que bom, doutora. É uma luz imensa, e nós sabemos também que, com esses casos que já foram julgados, o bom senso há de prevalecer. Porque, pelo menos hoje, nós temos, como disse você no começo, doutora, é um artigo, mas vamos nos agarrar a esse artigo para poder defender e dar a segurança a trabalhadoras, a milhões de trabalhadoras no Brasil que devem estar passando por isso nesse momento de pandemia, de tragédia. Doutora, mais alguma orientação? Sim, um outro ponto que eu acho interessante esclarecer para as trabalhadoras é com relação à compatibilidade dessa lei com relação à questão da redução ou da suspensão de jornada, né, que foi aquele benefício criado pelo governo com o intuito de promover e manter os empregos. O último decreto que foi feito com relação a isso garantia que também as gestantes poderiam sofrer redução ou suspensão de jornada. Porém, esse decreto emitido pelo governo, ele é anterior à lei que eu estou mencionando para vocês. No Brasil, nós temos uma interpretação que a lei específica e mais nova, ela vale, entre aspas, mais do que as leis anteriores. Então, se a lei nova garante o direito da empregada de estar em casa sem qualquer prejuízo na sua remuneração, eu entendo que é incompatível esta lei com a lei que permite redução ou suspensão de jornada das empregadas. Claro, de novo, reitero, essa é uma interpretação, não temos ainda uma decisão definitiva com relação a isso. Mas, se a lei garante o direito de não ter nenhum tipo de prejuízo à remuneração, eu entendo que essa lei vale mais, de modo que não pode ser, então, aplicado redução ou suspensão de jornada, de modo que prejudique a remuneração dessa empregada gestante. Eu acho que esse é um ponto bem interessante também para nossas trabalhadoras. Super interessante, doutora. Valeu demais o nosso tempo aqui. Eu desejo sucesso para o seu trabalho, para a sua pesquisa. A doutora Camila, ela continua advogando aqui no Brasil, mas nesse momento ela está em Roma fazendo o seu doutorado em Direitos Humanos, e nós precisamos de ter essas opiniões, doutora. Principalmente, nós sempre estamos aqui convidando advogadas mulheres, que nós trabalhamos também com essa ideia de sororidade, né, de poder também fazer com que vocês tenham voz, que vocês possam trabalhar, que vocês possam vir aqui e passar as suas mensagens. Muito obrigada, doutora, e até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço e até a próxima.